Bom dia. Olha, eu estou passando aqui agora para falar para vocês, comentar um pouquinho. Eu estava olhando as redes sociais e ouvi um pronunciamento do deputado estadual Eider Brasil. Ele está entrando com um projeto de lei proibindo com que as religiões, ou seja, aconteça qualquer tipo de apresentação ou religião nas escolas, nas escolas estaduais, ou seja, nas escolas públicas do estado de Rondônia ou particular. E ele está baseado em quê? Em um evento que aconteceu em que uma pessoa da religião de matriz africana foi ensinar a sua matriz africana na escola. Então ela fez a apresentação, foi bem recebida, bem acolhida, e aí ele, por ser cristão, assim como eu também sou cristão, ele pegou e fez um projeto de lei, agora entra com um projeto de lei, para quê? Para que as escolas não aceite nenhum tipo de orientação religiosa nas escolas. E aí ele diz, porque a escola tem que ensinar apenas as matérias curriculares. Eu digo para você o seguinte, entendo a parte política do parlamentar, mas ele diz que colocou como parlamentar, como cristão e ele falou, como pai. Então vamos lá. Primeiro, o país, ou seja, a nossa Constituição brasileira diz que o Brasil é um país laico. E o que significa essa laicidade? Essa laicidade está dizendo que nós não temos uma religião oficial. O Brasil não tem uma religião oficial, embora os brasileiros sejam compostos de sua maioria cristão. Eu sou cristão, então não estou aqui dizendo... Eu podia muito bem apoiar a ideia dele e falar assim, a ideia dele está certo, matriz africana depõe contra aquilo que eu acredito. Eu não acredito nas religiões de matriz africana, não é isso. Não é isso. Então, eu acredito na Bíblia, 100% na Bíblia. A minha linha de raciocínio é diferente, minha linha teológica é diferente, a minha crença é diferente nos princípios que eles acreditam. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quem está falhando somos nós cristãos. Nós cristãos deveríamos estar mais presentes na vida dos filhos, nas escolas, na sociedade geral, já que somos maioria. Nós somos maioria, mas é a maioria que está se acovardando. Covarde. Uma maioria covarde. Nós cristãos católicos e evangélicos, somos uma maioria covarde. Por quê? Porque era para nós estar lá, dizendo, olha, vamos dar as aulas, ensinar as pessoas os princípios cristãos de Cristo. Aí não estamos. Aí outras religiões tomam pé disso e acabam indo para lá. E errados são eles? Não, primeiro passo, primeiro erro. Se nós, brasileiros, somos compostos de pelo menos 90% de cristãos, seja eles cristãos católicos ou evangélicos, deveria a Constituição de 88 já ter previsto o Brasil como país cristão, como é os Estados Unidos. Não é laico. Agora, aqui não, nós colocamos que aqui o país é laico. Então, aqui não tem uma fé, não defende uma fé, uma religião. No Brasil não existe isso. Então, enquanto o Brasil for um país laico, todas as religiões terão direito de demonstrar sua crença nas escolas. E aí o deputado Eider Brasil, uma coisa que ele não entendeu, ou ele não está prevendo, é que uma vez essa lei dele proposta para tentar macular, eu diria, a raiz africana, as crenças de raiz africana, ele está fechando a porta para todas as igrejas evangélicas e católicas promover suas ações dentro das escolas. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O reino de Deus não é físico. Ele transcende ao físico. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. O que ele está fazendo é como se na época os próprios discípulos acreditavam que Jesus ia tomar o reino de Herodes, ia sentar na cadeira de Herodes, ia reinar e colocar um como secretário, outro como ministro, outro como prefeito, outro como governador. Isso não aconteceu. Jesus frustrou muitos dos seus discípulos que acreditavam assim. Assim estamos nós agora.
acreditando que o reino é físico, esse espaço físico. Não, o reino de Deus é espiritual. E eu digo mais, quando um cristão verdadeiro se posiciona, ele contagia não só a igreja, contagia a escola e contagia tudo. Com o quê? Jejum, oração e leitura da palavra e testemunho, e bom testemunho. Então, cabe a vossas excelências que consideram cristão, primeiro passo, dar bom testemunho. Bom testemunho. É o que esperamos de vossas excelências. Ponto. Segundo, o que resta de vossa excelência é contagiar o Congresso Nacional a mudar de país laico, que é um país que não tem fé em nada, e colocar lá como um país cristão. Aí a cultura cristã vai ser predominante. Embora, mais uma vez, repito, o reino de Deus não é físico, ele transcende ao físico. Então, ele pode acabar refletindo no físico? Acaba, porque toda vez que alguém se vai em Cristo, ou seja, nasce em Cristo, se torna verdadeiramente nova criatura, ele acaba contagiando outras pessoas a mudar o seu caráter, a mudar a sua conduta. Então, um recado aqui ao deputado Eider Brasil, que esse projeto seu, ele prejudica até os cristãos, não é só a matriz africana, ele prejudica todo mundo. Parece que o senhor está fazendo uma boa coisa, mas o senhor está fazendo um desserviço ao cristão e às outras religiões que não são cristãs, tá bom? Um desserviço. Se o senhor puder repensar quanto ao projeto, tudo bem. Se não, o senhor vai criar uma celeuma, uma dificuldade para os cristãos pregar o evangelho quando eles acordar que eles estão dormindo. Quando eles acordarem, não vão poder pregar o evangelho em lugar nenhum, porque as leis vão proibindo de pregar o evangelho. O Brasil é um país livre, um país que todas as religiões podem pregar a sua crença, a sua fé. Então, não estou aqui defendendo matriz africana, não estou aqui defendendo ninguém. Eu estou dizendo que nós cristãos estamos dormindo e enquanto estamos dormindo, o inimigo está plantando a semente dele. E agora, não é com a lei que vai enrijecer de forma unilateral todo mundo proibir de falar do evangelho ou falar do que quer que seja. Então, fica aqui o meu apelo ao deputado Eider Brasil e que ele repense quanto a esse projeto de lei que ele colocou. Se ele quiser discutir a matéria, pode discutir. Eu já coloquei aqui qual é o meu não estou dizendo que as minhas redes não estão à disposição dele, caso ele queira falar sobre o assunto de forma madura. Não é isso. Mas já estou dizendo aqui quais os efeitos que essa lei pode causar para a sociedade de Rondônia e, oxalá, se for copiado em todo o Brasil. Vai acabar causando uma celeuma no Brasil inteiro e deixaremos, em pouco tempo, de ser um país livre para pregar o evangelho da paz. Tá bom? Então, ele como cristão deveria pensar assim. Não pensa, então estou dizendo já o veredito, para quando acontecer, eu sou saber do que está acontecendo. Nós tivemos, o ano passado, ano atrasado, não falha a memória, um evento em Alvorada do Oeste, do Enem, em que nós cristãos, os jovens da Umadal, foram para a frente das escolas para prestar um serviço de apoio em oração, em louvor, para apoio àqueles alunos que iriam fazer o Enem. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te dizer aqui, deputado, o que foi que aconteceu. Em Alvorada do Oeste, uma das escolas abriu precedente, abriu espaço, uma outra escola, e eu estou me preservando aqui a escola porque eu estou falando do fato, não preciso citar, dizer o seguinte, que a outra escola veio e disse, olha, vocês não podem fazer culto aqui não. Mas como? Antes do horário do Enem, até meio-dia, até o horário do Enem, que os alunos estão chegando na chegada, com cartaz de apoio, dizendo Deus te abençoe, que você consiga, estamos orando por você, estamos torcendo por você. Não podia. Veio alguém dizer que não podia. E eu falei, baseado em quê? Ela falou assim, não, existe uma resolução que proíbe. Sabe o que eu fiz? Traga essa resolução. Até hoje estou aguardando a resolução, não chegou. Agora, você calcula se tivesse uma lei aprovada por Vossa Excelência de que não pode. Nós jamais poderíamos estar nem na frente da escola, nem em canto nenhum pregando o evangelho. Hospital, em canto nenhum, órgão público. Vai ser vedado. Essa lei é fatídica. É uma lei maldita, mal pensada, mal falada. Não é proibindo a matriz africana que resolve o problema. O que resolve o problema é nós,
Na etimologia da palavra igreja, que quer dizer eclésia é para fora, é tirado para fora, não é para dentro. Agora, a nossa cultura no Brasil é convidar as pessoas para dentro da igreja para que elas se convertam a Cristo. Não, o nosso id é para ir para fora, entendeu? Para ir para fora. Nós que precisamos despertar do nosso sono e cumprir a nossa parte como cristão, tá bom? E aí eu digo para vocês, é através de jejum e oração que você rompe no mundo espiritual. Não é através de lei, e essa lei frajuta, e outra, não é a luta contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades das regiões celestiais. Está lá em Filipenses, está lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, lê lá, você vai entender. Você está querendo lutar contra a carne e o sangue? Não, não é contra a pessoa que foi lá, ela só não tem o mesmo entendimento que nós temos. Cabe a nós orar primeiro para que Deus abra o entendimento dessas pessoas, e para que elas se convertam ao Evangelho de Jesus Cristo, assim como nós acreditamos. Não é por força de lei que vamos resolver o problema. Aliás, vamos criar um grande problema. Então fica nosso apelo aqui ao deputado Eider Brasil, que essa lei não contribui em nada para o Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deputado Eider, eu te amo em Cristo Jesus, mas eu estou te falando aqui que o senhor está equivocado, tá bom? Equivocado. Deus te abençoe, que te ilumine e faça a coisa certa.